Cheguei hoje cedo no Congresso Nacional. Mas ontem foi quinta, feriado, amanhã sábado não tem sessão e não havia ninguém. Eu fui o único senador no plenário do Senado. Me dediquei então a pensar um pouco sobre o pronunciamento que eu faria se a sessão tivesse tido continuidade, se ela tivesse sido aberta. Minha ideia era conversar sobre essa questão do Aécio e o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Minha gente, eu fiquei pasmo. Por 13 horas, os ministros do Supremo, 1h30, 2 cada um, discutiram se azul poderia ser vermelho ou se cinza poderia ser amarelo. Não. Azul é azul, cinza é cinza, vermelho é vermelho, amarelo é amarelo. O que diz sim quer dizer sim, o que diz não quer dizer não. Existe a prerrogativa de foro, que é uma garantia do parlamentar para não ser removido no momento, por exemplo, de dar um voto importante por um juiz que pretendesse que o seu voto não fosse dado. Eu acho que essa prerrogativa de foro devia ser restrita apenas às questões vinculadas às decisões e aos votos. Crimes comuns não deveriam ter foro privilegiado algum, deveriam ir para a primeira instância, para o juiz de primeira instância. Mas existe o foro privilegiado e nisso não se mexeu ainda. E a Constituição diz com toda clareza que o parlamentar não pode ser preso sem autorização prévia de sua Câmara. Eles inventaram agora que podem prender e em 24 horas oficiam o Senado ou a Câmara Federal para dizer se concorda ou não concorda com isso. Ruim. É uma hermenêutica criativa, não é isso que diz a lei. Mas cá entre nós eu não acho ruim isso. Porque afinal de contas, imunidade não pode significar impunidade. E os tribunais e os juízes não podem ser paralisados de forma absoluta sem poder reagir a uma denúncia da polícia ou do Ministério Público contra um crime comum. O parlamentar que agrediu a mulher, ou o parlamentar que cometeu um roubo que não tem nada a ver com crime de responsabilidade no exercício do seu mandato. Mas de qualquer forma, o que os juízes levaram 13 horas para discutir é realmente um absurdo completo. Eu acho que nós precisamos fazer uma pequena reforma constitucional, modificar esse artigo, para que ele não fique aberto ou não fique tão aberto que possa dar vez à interpretação de juízes. Um tipo fechado, dizendo com toda a clareza que não é não e que sim é sim. E devemos acabar também com o foro privilegiado. Esta é a minha opinião. Agora, quanto ao caso do Aécio, vamos votar na terça, na quarta ou na quinta a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ela ultrapassou, ela fez lenha do texto constitucional. Mas eu tenho um juízo político nesse caso. Eu sou parlamentar no Senado, eleito pelo Estado do Paraná, eu sei o que pensa o meu povo. E o juízo tem que ser jurídico, mas eu dou uma tintura política a ele. Eu concordo que o afastamento possa ser feito remetendo 24 horas depois para ser confirmado ou não. Mas isso, posteriormente, tem que ficar expresso no texto constitucional, junto com o fim do foro privilegiado, para todos, para nós parlamentares e para os juízes também. Estes, quando cometem um crime, acabam aposentados com vencimentos integrais. Não se ouve falar de um processo contra um juiz que tenha continuidade no judiciário. Isso tem que acabar também. Tem que acabar o Vossa Excelência, aliás, eu já fiz um projeto a respeito disso, como existem em países civilizados no mundo. Excelência por quê? Porque um agente público fez um concurso, virou excelência? Não, excelência nenhuma. E doutor sem ter doutorado também não tem cabimento. E quem tem doutorado não precisa ser chamado de doutor. Já vale pelo doutorado que fez. Então eu estou pretendendo acabar com isso, como muitos países acabaram. Agora, a questão do Aécio. Isso provocou
um tumulto enorme na mídia, nos jornais e nas televisões. Eu quero fazer uma observação a vocês. A nossa Constituição é a mesma há muito tempo. Quando mandaram prender o Delcídio, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, mandou prender. E ninguém discutiu se ele precisava pedir licença para o Senado antes ou não pedia. O Delcídio não era das elites dominantes do Brasil, ele não tinha o resguardo da opinião dos jornalões e das televisões. Foi em cana, com proteção constitucional ou sem proteção constitucional. Chega a vez do Aécio agora, eles discutem 13 horas. Uma semântica criativa, silogismos atrás de silogismos, coisa que não devia ser discutida, pois cabe ao Supremo Tribunal cumprir o texto constitucional. Sim é sim, não é não. Uma pequena margem para interpretação conforme evolui a sociedade e avançam os tempos. Então, o que eu quero dizer a vocês é que o meu voto diante das denúncias que foram feitas em relação ao Aécio, um dinheiro pedido ao grupo JBS, recebido através de terceiras pessoas clandestinamente em malas e sacolas fechadas, me levam a crer que isso é um crime comum. Nada a ver com o exercício da atividade parlamentar. Eu vou votar favoravelmente, embora eu seja daqueles que pretendem que seja feita uma reforma no artigo da Constituição para que não haja espaço mais para interpretações, para que os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal não tenham que perder 13 horas discutindo aquilo que é rigorosamente indiscutível. Precisamos sim de um concerto constitucional, tipo fechado, nada aberto, que dê espaço para 13 horas de interpretações variadas e completamente ininteligíveis para mim, que sou advogado, e para todo o público comum que acessou as televisões no dia de ontem. Minha gente, a solução é esta. Agora, se o Senado não passar por cima desse problema das 24 horas e não der a licença para o afastamento do Aécio, politicamente nós estamos entrando num processo de desmoralização absoluta. Agora, o Aécio tem direito, como você que está me ouvindo, ao devido processo legal e a um amplo direito de defesa. Afastado, sim, porque as suspeitas são pesadíssimas, comprometem toda a estrutura política do Brasil, o próprio Senado e fundamentalmente o seu partido, o PSDB, que fica totalmente desmoralizado. Ele é o presidente do PSDB, mas afastado para ter um processo legal e amplo direito de defesa. Vamos acabar com os atalhos, com essa visão justiceira do Savonarola e do Torquemada. Eles puniram milhares de pessoas, queimaram indevidamente inocentes, mas acabaram na mesma fogueira. O direito existe para conter os excessos da própria justiça, sem o que ela se transforma em justiciamento. O juiz tem que se ater às regras do direito, o promotor também, todo agente público também, e tem que se ater à regra do direito o parlamentar. Os agentes públicos, desde o fiscal de rendas municipal até os fiscais de renda dos estados e da União. Minha gente, vamos pôr uma ordem na casa, mas pelo amor de Deus, não me façam, por 13 horas, novamente, escutar as justificativas injustificáveis, os argumentos absurdos do Supremo Tribunal Federal. Uns querendo transformar o sim em não, outros o preto em branco, conforme a sua visão ideológica da economia, das coisas que acontecem. Não tiveram com o Delcídio a preocupação que tiveram com Aécio. Isso é uma coisa a se observar, principalmente por aqueles que, como eu, percebem a seletividade dos julgamentos nesse momento no Brasil. Você que está me ouvindo, e todos queremos os ladrões na cadeia, mas quando se atropela o direito, não é só esse político, corrupto ou não, que está ameaçado. É a sociedade inteira, é o cidadão comum. E isso tem que ter definitivamente um paradeiro, e um paradeiro imediato. Mais ou menos era o que eu pretendia dizer.
de uma forma um pouco diferente na tribuna do Senado. Diferente quanto à forma, à maneira, mas exatamente quanto à essência. Modus in rebus, moderação na coisa. Juízes e parlamentares têm a mesma base genética, são produtos da mesma civilização, o mesmo processo civilizatório, e nós não podemos atribuir ao juiz singular de primeira instância ou a um ministro do Supremo essa possibilidade quase divina de interpretar a lei ao seu talante, conforme os seus interesses, a sua inclinação filosófica e ideológica. Lei existe para ser cumprida. É assim que funciona no Estado de Direito. Valeu, minha gente. Era o que eu queria dizer para vocês nessa tarde quente de Brasília, hoje. Um abração.